Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Darlan Alves Melan. Eu estou aqui, né, nesse evento maravilhoso que é o CAEduca, e hoje nós vamos debater um pouquinho sobre uma pesquisa que nós estamos compartilhando, que nós estamos desenvolvendo no pós-doutorado, que é sobre tributação e alimentação saudável, tributação e educação, como é a função social do tributo, né, a relevância da função do tributo para a efetivação dos direitos. Bem, como eu disse anteriormente, meu nome é Darlan Alves Molan, estou aqui, sou pós-doutorando em Direito pela UERJ, sou doutor e mestre em Direito, sou professor universitário e pesquisador na área de tributação e saúde. É, Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa que fala sobre o papel do imposto seletivo na efetivação dos direitos. E dessa pesquisa surgiram dois trabalhos que foram submetidos à Paeduca, e esses trabalhos eles são o tributo que educa, né, as interseções entre tributação seletiva, educação alimentar e justiça social na efetivação do direito à alimentação adequada, e temos também o trabalho tributação e educação como eixos de transformação social, fundamentos jurídicos e pedagógicos para a efetivação da justiça social e da cidadania alimentar. E aí, pessoal, nós temos que entender o seguinte: quando a gente fala de tributação, de direito, de saúde, de educação, a gente tem que entender que a unificação entre esses temas, direito, educação e saúde, ela tem uma importância extremamente relevante, né? Ela é muito relevante por qual razão? Porque a tributação seletiva e a educação alimentar, elas podem transformar padrões de consumo, reduzir desigualdades e efetivar o direito humano essencial, que é o direito humano e fundamental à alimentação adequada. É, a gente vive um paradoxo, né? A gente nunca teve tanto acesso a alimentos, mas a qualidade nutricional desses alimentos ela despenca. A explosão de ultraprocessados ela revela uma crise não só biológica, mas também política, né? Econômica e cultural. Ou seja, e aí dessa toda essa dinâmica surge uma pergunta: como o Estado pode intervir para proteger a saúde coletiva sem violar a liberdade individual, né? Então, a resposta para essa pergunta ela nasce dessa integração entre tributação e educação. E aí nós temos que entender, a Constituição de 88, ela não deixa dúvidas, né, de que a justiça social, ela é um princípio estruturante. Ou seja, tributar não é apenas arrecadar, é promover a equidade, é proteger direitos e introduzir comportamentos que sejam socialmente adequados, né? E o imposto seletivo, lá previsto na Emenda Constitucional 132 de 2023, ele é mais do que um tributo. Ele é um instrumento de política pública que regula os padrões de consumo e protege a saúde. E quando a gente fala de promoção da justiça social, nós temos que entender que a Constituição ela não fala apenas em arrecadação. Ela fala de justiça social como um compromisso do Estado. Isso significa que tributar não é um ato neutro, é uma escolha política que deve promover equidade e promover direitos. Quando a gente fala de imposto seletivo, a gente fala em um instrumento para corrigir desigualdades e construir uma sociedade mais justa. Quanto à eficiência, né, e os direitos fundamentais, a gente tem que entender que, por muito tempo, tributar foi visto apenas como uma questão de eficiência. O governo precisava arrecadar mais, gastar menos, só que isso não basta. A tributação ela precisa garantir os direitos fundamentais. Cada tributo ele deve ser um passo para melhorar a vida das pessoas, reduzir as desigualdades e promover desenvolvimento social. Eficiência sem justiça é apenas uma técnica. Eficiência com direitos é literalmente, é realmente cidadania. E aí a gente fala um pouquinho sobre a função ética e pedagógica do tributo. O tributo, pessoal, ele ensina.
né? Ele comunica valores, ele orienta comportamentos. Quando o Estado tributa produtos nocivos, ele não está apenas arrecadando. Ele está dizendo para a sociedade que a saúde e a sustentabilidade, elas importam. Essa é a função pedagógica do tributo, transformar a arrecadação em aprendizado coletivo e em escolhas mais conscientes. No entanto, a gente tem que falar um pouquinho também dessa ideia de regulação e padrões de consumo. A tributação seletiva, ela é uma ferramenta poderosa para mudar padrões de consumo. Quando se taxa produtos prejudiciais à saúde, o Estado não só desestimula práticas nocivas, mas ele incentiva escolhas mais saudáveis e sustentáveis. Ela é uma política que vai além do bolso. Ela impacta a cultura alimentar e protege as gerações futuras. E aí a gente tem que entender a educação alimentar e nutricional como uma política emancipatória, né? É, a alimentação ela é um ato político, né? A alimentação nutricional e alimentar, ela está prevista lá na Lei 13.666 de 2018, que vai além de ensinar boas práticas, ou seja, ela forma cidadãos críticos, capazes de compreender os sistemas alimentares e resistir à manipulação da indústria. Educar para comer é educar para a liberdade. A gente tem que estar sempre ciente disso, a gente tem que sempre prestar atenção nesse pequeno detalhe. E aí a gente tem que entender também um pouquinho da interdisciplinariedade da educação alimentar e nutricional. Como eu disse anteriormente, a educação alimentar e nutricional não é apenas sobre comida. É sobre ciência, é sobre cultura, é sobre saúde, é sobre cidadania. Ela conecta diversos saberes para garantir um direito fundamental, que é o direito fundamental à alimentação adequada. Quando a gente educa para escolhas conscientes, a gente forma cidadão crítico, capaz de transformar não só os seus hábitos, mas também toda a sociedade. Por isso que a gente fala que a educação é um ato político. Ou seja, comer é um ato político. Cada escolha alimentar, ela acaba refletindo as relações de poder, economia e cultura. E a educação alimentar e nutricional, ou a EAN, né, ela é inspirada na pedagogia crítica, que empodera indivíduos para que não sejam reféns da indústria, mas que eles possam ser protagonistas da sua própria decisão. Educar para a alimentação é educar para a liberdade e para a democracia. Por essa razão, é necessário fazer a inclusão do o EAN, né, na grade curricular. É extremamente necessário que essa política se mantenha nas grades curriculares, porque a Lei 13.666 de 2018, que criou, né, essa lei tornou o EAN a educação alimentar e nutricional obrigatória nos currículos escolares, né, ela é mais do que uma norma. Ela acaba sendo um compromisso para o futuro. Ensinar alimentação saudável desde cedo significa formar gerações capazes de enfrentar a epidemia dos alimentos ultraprocessados e construir uma cultura alimentar que seja baseada na saúde, na sustentabilidade e na justiça social. E quais seriam os desafios ali para a implementação da EAN? É, apesar da obrigatoriedade dessa temática dentro dos currículos, a EAN, a Educação Alimentar e Nutricional, ela enfrenta muitas barreiras, quais sejam falta de materiais, pouca articulação entre os programas e também os próprios currículos, tá? E esses desafios, eles não são obstáculos intransponíveis. A gente precisa parar, né, e enfrentá-los e encará-los como convites à inovação, à integração e à mobilização social. Porque garantir a educação alimentar e nutricional é garantir dignidade e qualidade de vida para todos. E aí a gente tem que entender qual é a convergência, né, Darlan? Mas por que a gente está falando de educação? Por que você está falando sobre tributação seletiva? Existe uma convergência entre essas duas temáticas, né? Porque tributação e educação, elas não são esferas separadas. Quando o Estado ele tributa produtos nocivos,
e investe em programas educativos, ele cria um círculo virtuoso, ou seja, o tributo sinaliza e a educação transforma. É a justiça fiscal que incentiva. Ela cria um modelo no qual tributar é ensinar e ensinar é regular. Por meio da conscientização das pessoas, né, por conta da educação, elas conseguem compreender o porquê existe a tributação sobre alimentos ultraprocessados e qual é a relevância dessa política. E aí também nós temos alguns desafios, né, para que a gente possa efetivar esse direito à alimentação adequada, né? É, apesar dos desafios serem grandes, né, tipo desigualdade econômica, desinformação, resistência política, poder da indústria, né, tem também oportunidades para mudar todo o comportamento, toda a história por trás disso. Por quê? Porque é possível é, criar uma política que vincule a arrecadação do imposto seletivo a alguns programas de saúde e educação, né, alguns programas educativos, garantir transparência e também a participação social nisso. E dessa forma é possível reconstruir a cultura alimentar brasileira. O futuro, pessoal, ele depende de um Estado que educa ao tributar e tributa ao educar. Tá? Então é necessário que a gente tenha essa conscientização. O que é interessante, né, para fechar a minha fala, né, para concluir? É, Para que haja efetivação do direito à alimentação adequada, é necessário ter mais do que políticas isoladas. O que isso quer dizer? Não adianta só tributar. Não adianta eu criar um tributo sobre ultraprocessados, pronto, e acabou. Porque só o tributo ele não vai modificar o comportamento das pessoas. O tributo ele é uma política de regulação de comportamento. Então eu preciso que haja a educação transformando os comportamentos e a tributação como uma forma de incentivo. Eu ensino por meio da tributação. Mas só isso não basta. Eu preciso de outras políticas que estejam atreladas. Então, essa efetivação do direito exige mais do que políticas isoladas. Ela exige uma integração, um diálogo, um compromisso ético do poder público. Porque quando você consegue conciliar tributação seletiva e educação alimentar, quando você consegue fazer essas políticas caminharem juntas, o tributo, ele deixa de ter aquela função ou aquela sensação, melhor dizendo, de uma punição. Porque é isso que a gente sente. Apesar do tributo não ter caráter punitivo, ele é visto pela grande maioria da população, pela grande maioria da sociedade, como um peso sobre a sociedade. Um peso ruim, um peso que não cria, que não desenvolve. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o tributo ele vai além da mera arrecadação. Ele é política de transformação. Ele faz ser possível a emancipação da população. Mas para isso eu preciso da conscientização. Eu preciso é, dar importância a essa temática de conscientização desde a infância. E aí a gente tem um horizonte. Que horizonte é esse? Justiça fiscal, justiça cognitiva, justiça social. Então, pessoal, é, a pesquisa ela tenta trazer essa relevância. A pesquisa está sendo desenvolvida passo a passo para que a gente possa ter a tributação seletiva não como a vilã da história para encarecer os alimentos, mas a gente quer conscientizar a população que, por meio dessa política, é possível que você consiga resguardar comportamentos, mudar, né, modular comportamentos e também fazer com que haja mais recursos nessa área da saúde e da alimentação adequada. Então, quando a gente consegue fazer que elas caminhem juntas, a gente tem sucesso. Mas para isso é necessário investimento em educação, é necessário investimento em conscientização social, em conscientização de todos nós. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade de participar desse evento. Muito obrigado, né, por vocês estarem aqui me ouvindo. Eu convido todos vocês para assistir as demais palestras, né, de ler futuramente os trabalhos, porque são trabalhos de peso, trabalhos de excelência que estão sendo compartilhados aqui com os senhores. Bom, pessoal, um excelente dia para os senhores. E
os próximos eventos, né, a gente esteja aqui junto, e eu tenho certeza que a gente caminhando junto, a gente consegue a mudança social, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado. Agradeço a todos pela participação, tá bom? Agradeço, um abraço, tchau, tchau.